A todos, muito bom dia, gratos pela preferência que nos dá. O tema escolhido para esta semana é novamente a criança e tomamos como ponto de partida o Dia da Criança Africana, instituído em 1991, em memória dos estudantes, instituído pela União Africana, pela Organização da Unidade Africana, a atual União Africana, em memória dos estudantes mortos em Soweto, na África do Sul, um pouco anos atrás, quando protestavam contra a má qualidade do ensino e a imposição do Afrikaner, língua da minoria branca. Nessa altura estávamos em pleno apartheid. Temos conosco em São Vicente Cibele Rosário, que é a coordenadora do Centro de Emergência Infantil do ICA, é psicóloga. Muito bom dia, já lá vamos à conversa. Temos também em São Vicente Cátia Cruz, que é a diretora-geral do creche Happy Babies. Infelizmente temos uma baixa, já tínhamos tido uma baixa antes de sexta-feira, temos mais uma baixa aqui na praia, que é a presidente da Acrides, Lourença Tavares, que nos telefonou de manhã a dizer que é impossível vir para o programa e de facto verificamos pela voz, desejamos melhoras a Lourença Tavares, de modo que a minha vontade era estar em São Vicente neste momento, porque os dois convidados estão em São Vicente, mas vamos fazer o programa ainda assim. E vamos começar, porque achamos interessante, por Cibele Rosário, coordenadora do centro. É o contrário. Vamos começar por Cátia Cruz, diretora-geral da creche Happy Babies. Achamos interessante a promoção nas redes sociais também, e depois recebemos um e-mail. Haverá uma exposição no dia 16, Dia da Criança Africana. São desenhos, pinturas de crianças e vão cidadania na infância, chama-se a infância, a exposição que creio, Cátia Cruz, já está neste momento completamente montada para a exposição da segunda-feira. Como é que surge a ideia de pôr as crianças a pintar, a desenhar e depois promover esta exposição? Bom dia. Bom dia, muito obrigada desde já pelo convite. É uma honra estar aqui com a minha colega Cibele e com todos os ouvintes. Bom, essa exposição é uma prática, podemos dizer que é uma prática pedagógica que enaltece os direitos e os deveres das crianças de uma forma a sensibilizar a comunidade em geral, que os direitos e as crianças, os direitos e os deveres das crianças devem ser respeitadas e, acima de tudo, ver a infância com outros olhos. Um olhar mais crítico, onde principalmente a infância deve ser vista como algo a ser repensada, primeiro pelos os programas do governo, que, na minha opinião, ainda estamos numa caminhada que está com passos bem pequenos. Eu sou um bocado ousada, posso dizer que se olharmos esses direitos e esses deveres a partir de uma perspectiva infantil, podemos dizer que conseguimos chegar mais longe. E começamos na creche, no jardim, onde são os direitos e as crianças, os direitos e os deveres das crianças são trabalhadas neste aspecto lúdico e pedagógico. São crianças de que idade? Essa exposição, os desenhos foram feitos pelas crianças do pré-escolar, ou seja, as crianças finalistas. Mas o creche vai até que idade? No Jardim Happy Babies temos várias idades. Começamos a partir dos 3 meses, mas infelizmente agora só acolhemos crianças a partir de 1 ano e meio, 2 anos, e até o ingresso à escola. Ou seja, essa exposição foram feitas pelas crianças do 5 aos 6 anos. Sempre que começa o programa, começa a receber mensagens
a dizer: porquê que não fazem um programa em crioulo? Então nós dizemos que aqui utilizamos qualquer língua desde que o cabo-verdiano entenda. Utilizamos a língua portuguesa, mas também utilizamos a língua cabo-verdiana em qualquer das variantes, de maneira estejam à vontade. Já lá vamos esmiuçar essa questão. Cibele Rosário, coordenadora do Centro de Emergência Infantil do ICA em São Vicente, vocês recebem crianças entre que idade? Bom dia. Bom dia. Obrigado desde já pelo convite. Então, o Centro de Emergência Infantil acolhe crianças dos 0 até os 12 anos de idade. São crianças em situações de riscos, crianças que sofrem de abuso sexual, crianças negligenciadas, vítimas de maus tratos, ou seja, de qualquer risco que coloca em causa sua proteção e sua integridade. Muito bem, a partir desse momento eu sou um mero moderador. Vocês se conhecem? Por acaso sim, já conhecemos de outros carnavais, não é, Cátia? É verdade, assim fica mais fácil. Há pouco a Cátia dizia: mas porquê, Cátia, que deixou de receber crianças bebés? Bom, primeiro por causa do espaço, não é? Não temos na creche só tem 4 salas e crianças pequenas têm um outro cuidado mais especializado e acredito que ainda não temos espaço suficiente para acolher as outras crianças mais pequenas. Bom, aí é preciso investir. Eu estou a lembrar-me agora de uma conversa que tive com a presidente do ICIEG, Marisa Carvalho. Começam pelo município da Praia um mapeamento das infraestruturas, justamente creches, para que as mães, os pais, mas em regra as mães, possam ter onde deixar os filhos para trabalharem, não é? E oxalá esse mapeamento chegue a todas as ilhas do país. Então, eu estava a dizer que é preciso investir. É falta de espaço? Só falta de espaço ou falta de pessoal qualificado? Não posso dizer que não há pessoal qualificado. Até porque o próprio Ministério da Família hoje tem vários cursos, desde curso de cuidador de infância a outros cursos de cuidadores de pessoas idosas e com deficiências. Pronto. Acho que temos, mas acredito que ainda há falta de apoio especializado. Porque, hoje em dia temos muitas necessidades específicas e se dizermos que sim, falta de profissionais para responder a essa demanda, porque há cuidadores, só que essas formações não é uma formação que abrange todas as necessidades das crianças e também não há condições, posso dizer de uma forma geral, para pagar N especialistas, terapeutas, multidisciplinar para dar respostas às creches e aos jardins de infância. Se calhar é preciso alargar o perfil, não é? De formação dos cuidadores também para a área pedagógica, não é? Acredito que sim, mas os próprios estabelecimentos educativos custear um profissional, por isso é que temos parcerias com o hospital, parceria com clínicas e parceria com outras instituições que nos apoiam neste sentido, mas no jardim ainda não temos condições para pagar essas especialistas de uma forma integral, que possa estar, por exemplo, contratamos uma terapeuta, por exemplo, para trabalhar
por contrato, assim dizer, nos estabelecimentos. E por isso que hoje em dia as formações de cuidadores de infância e outras formações que recorremos. Bom, nós temos a criança pequena, não é? Temos a criança de meia idade e depois temos a criança adulta, adolescente. São três realidades distintas, não é? Há pouco, Cibele, Cátia Cruz estava a dizer que se nós olharmos a problemática do ponto de vista da criança, então Cabo Verde já fez um bom caminho. Agora, e se olharmos de outro ponto de vista, ainda há muito por fazer? Ainda, creio sim, creio que ainda há muito por fazer. Como disse a minha colega, nós estamos no bom caminho. Tudo aquilo que tem sido implementado pelo Ministério da Família e da Inclusão Social e outras organizações também que lidam com essa temática da criança, nós temos colhido frutos, não é? Por exemplo, no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos lá bem implementadas políticas de proteção da infância, tudo aquilo que diz respeito aos direitos e tudo o que é que tem regido para que possam ser trabalhadas na proteção da criança. Só um parênteses, eu ouvi dizer que o pessoal do ICA está ansioso para que o processo de revisão do ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, seja concluído e rapidamente aprovado, não é? Está algures nos corredores da Assembleia Nacional à espera da aprovação na especialidade. Na especialidade. Estão ansiosas vocês? Claro que sim, não é? O ECA é o nosso instrumento de trabalho e nós aguardamos ansiosos por tudo aquilo que o Parlamento, aguardamos que as decisões do Parlamento sejam tomadas para que possamos pôr em prática a revisão que o ECA tem sofrido, passou durante esse tempo, e queremos que isso pode acontecer para já. Acho que no dia 25 de junho já teremos alguma resposta, que será feita a apresentação revisada do Estatuto da Criança e do Adolescente. E também nesse dia será feito o lançamento oficial do selo. Hoje temos 14 de junho. Sabes alguma coisa que ainda eu não sei? Não, talvez, mas vamos. Ainda não é nada oficioso, não é? Mas esperemos que dia 25 é o que é? É algum dia especial? Dia 25 está programado para ser um encontro nacional das instituições que lidam no sistema de proteção das crianças, dos adolescentes de todo do país. Então, teremos um encontro, né, que será feito com o objetivo de encerrar as comemorações do mês de junho. Como o senhor sabe, no mês de junho o mês da criança é um mês especial para o ICA, não é? Assumimos a nível global e a nível de todas as instituições do ICA do país, que nós comemoramos e temos vários programas alusivos à infância, porque temos várias datas para assinalar e ainda temos várias atividades para realizar. Muito bem. Antes de continuarmos, os nossos telefones 260 52 35 596 25 56 estão à sua disposição. Repito, 260 52 35 596 25 56. Estejam à vontade para participar. Aqui, nesse encontro, surge um problema, Cátia. Creches e jardins de infância não estão devidamente organizados para que participem nesse encontro de balanço, não é? Seria interessante que essas estruturas privadas tivessem uma organização, não é? Eu já estou a ver isso, a Associação de Creche e Jardim de Infância de São Vicente, e depois uma federação cabo-verdiana de creche e jardim de infância. Seria interessante, não é?
Seria até porque quase todas as vezes que encontramos nas reuniões de coordenação pedagógica com a equipa do pré-escolar aqui em São Vicente, é interessante que sempre falamos só pela boca fora. E tem toda a razão. Acho que isso teria mais um impacto, não é? Porque as nossas vozes precisam ser ouvidas, não é? E, portanto, Cabo Verde precisa... Eu posso dizer... Bom, então, Cátia Cruz, a partir desse momento, é presidente de comissão organizadora da Associação de Creche em São Vicente. Não, olha, algumas organizações já nasceram em programas de rádio, não é? Já nasceram em programas de rádio. Muitas organizações e alguns programas. Muito bem. No vosso jardim, qual é a língua que utilizam com as crianças? É português logo de seguida ou vos outros falar na crioulo? As duas. Falamos no crioulo e também na língua portuguesa. E qual é que é mais fácil? Bom, o crioulo é mais fácil, não é? Porque é a língua que tem mais contacto, em casa, na rua. Portanto, é o crioulo. Muito bem, então, como é o crioulo, a partir desse momento vamos em crioulo. Eu vou utilizar a variante Santiago, que eu não utilizo a variante de São Vicente. Mas eu sou daqui da praia, crescido em parte em São Vicente, de maneira eu não tenho esse problema. Então é mais fácil, mas vamos nos concentrar na criança na sua globalidade. No Centro de Emergência Infantil, vão até 14 anos, as crianças que estão lá, há algum programa para tirar as crianças do problema que enfrentam? Claro, sim. Temos o programa, o objetivo do centro, não é? É dar a proteção e segurança às crianças devido às condições que vivenciam no momento com as famílias. O processo tem que sempre em vista a prioridade é sempre a criança e nós trabalhamos com a família para a reintegração da criança na família, porque o lugar da criança é na família, não é? Então o objetivo é sempre... E na escola também, não é? Exatamente, e na escola também. As crianças que estão no Centro de Emergência Infantil frequentam a escola, frequentam o jardim infantil de acordo com a sua faixa etária e nós temos esse cuidado de fazer esse seguimento junto das entidades educacionais para ver o seu desenvolvimento, como está sendo todo esse processo. Então o objetivo é sempre que a criança ela esteja integrada na família, porque o lugar da criança não é na instituição, mas sim em casa, junto com a família, mas devido a N situações em que ela é colocada em risco, nós temos que ter o cuidado e então fazer esse processo, essa passagem para o Centro de Emergência Infantil. Eu vou aproveitar a ocasião para lançar uma questão. Os jardins infantis devem ter a possibilidade de assinalar vários problemas da criança, não só problemas de aprendizagem, problemas de saúde, vários tipos de problemas. Os jardins infantis, os profissionais devem ser capacitados para isso ou têm já nesse momento essa capacitação técnica para detectar precocemente vários problemas que as crianças podem enfrentar, de linguagem, outro tipo de síndrome de Down, porque aí nessa tenridade é que os problemas se detectam. Os profissionais, os cuidadores, têm essa valência? Ou deviam ter? O que é que pensam?
Deveriam e têm. Acho que tem essa valência, tanto é que a minha colega acabou de proferir que o Ministério da Família e da Inclusão Social tem apostado muito nas formações de cuidadores de infância, exatamente para que possamos ter pessoas especializadas, não é? Pessoas com formação adequada para trabalhar nessa causa. Porque, como bem o senhor acabou de dizer, quanto mais precocemente esses problemas foram detectados, melhor será a intervenção de cada especialista. Então devem ter esse olhar. E quem é que está a falar neste momento? Cátia ou Cibele? Cibele. Devem ter esse olhar, ter essa empatia, essa responsabilidade de conhecer o outro, conhecer as crianças que estão a lidar, para que em qualquer comportamento, digamos, comportamento estranho que a criança não tenha e que possa vir a ter, precocemente fazer essa intervenção para que os especialistas possam ter uma resposta. Porque nós costumamos dizer no crioulo, não é? É de pequenino que se torce o pepino, não é? De pequenino é que se torce o pepino. Exato. E Cátia, tem acontecido casos desse tipo lá na Besote Jardim, Happy Babies? Posso dizer quase todos os dias. De coincidência, eu e a minha colega Cibele somos também colegas de formação profissionais, e neste curso de cuidadores da infância é uma formação bastante dinâmica, porque trabalhamos esses aspectos. Não só o saber fazer na sala de aula, mas também a comunicação. As duas são psicólogas? Eu sou cientista social e pedagoga. E, portanto, não só, como ia dizendo, como saber fazer, mas também as competências de boa comunicação interpessoal, não só uma comunicação com as crianças, mas também com as outras pessoas encarregadas de educação dessas crianças. E todos os dias detectamos problemas. No jardim costumamos dizer que somos uma equipa multidisciplinar, só uma pessoa. Porquê? Somos pedagogos, somos educadores, somos médicos, somos enfermeiros, somos psicólogos, somos mães, pais, ou seja, isso tem ajudado, por exemplo, agora. Eu não sei qual é o problema, mas há muitas crianças com necessidades específicas. E, por exemplo? Como, por exemplo, autismo. Crianças com níveis diferentes de autismo, criança que tem comportamentos diferentes, que às vezes, como tinha dito anteriormente, falta de especialistas especializados nesta área. Por exemplo, dentro do jardim temos sim uma sala de recurso cá em Mindelo, mas as instituições que trabalham com crianças são tantas que acredito que a equipa não dá respostas suficientes por causa da demanda que temos, não é? E uma equipa que é formada, por exemplo, por 5 profissionais e tem tantos jardins, escolas e outras instituições que trabalham com criança, como é que vamos dar respostas? Mas nesses casos, quando detectam esses problemas a nível de saúde, autismo, fez referência, aí o que é que vocês fazem? Temos de enviar para São Vicente uma delegação de Colmeia? Não. É assim, temos várias orientações, nomeadamente sala de recurso e também pelo próprio Ministério da Educação. Temos hoje uma ficha que nos é solicitado, não é? Que é solicitado pelo Ministério da Educação, e essa ficha podemos fazer sinalizações. E a partir dessa sinalização entramos em contacto com a própria sala de recursos e a pessoa do Dr. Jeremias, que é o pedagogo, e graças a Deus ele tem
Ele é um profissional que está sempre preocupado com essas questões e que nos tem orientado e apoiado neste sentido. Mas ainda há falta de profissionais. E qual é a ligação que têm com o Ministério da Saúde? A Delegacia de Saúde, por exemplo? Delegacia de Saúde, bom, hoje em dia tem centros de saúde, não é? E os centros de saúde também fazem encontros, costumam fazer encontros, visitas. Eu, como a creche, o Jardim Happy Babies, fica situado em Monte Sossego, portanto, o Centro de Saúde de Monte Sossego dá uma resposta a todas as creches da comunidade de Monte Sossego. E também posso dizer que, graças a Deus, temos uma boa colaboração. Acho que posso intervir? Sim, à vontade. Acho que a minha colega está a fazer referência a que nós temos que levar em conta que as crianças são ser em crescimento e em desenvolvimento, não é? E cada uma tem uma necessidade específica, sendo somente a sala de recursos do Ministério da Educação, a entidade que é encarregada de dar vazão e cobertura a toda a ilha de São Vicente, acaba por ser insuficiente o número de especialistas para trabalhar, porque são tantas crianças. Neste momento nós detectamos o aumento das crianças com necessidades específicas e que precisam ter uma intervenção mais rápida e às vezes essa intervenção pode demorar, não por causa dos profissionais, mas devido à insuficiência desses profissionais, não é? Nós temos crianças que cada uma tem uma especificidade, não é? Apresentam alguma desigualdade, também pode ser não a nível biológico, mas ditada pelas várias etapas do desenvolvimento e do crescimento de cada criança. Então nós temos que ter esse olhar, essa atenção específica e para quem que trabalha diretamente ligado aos cuidados infantis, ter esse autoconhecimento, conhecer com quem trabalha é fundamental para que possam ser detectadas precocemente todas essas especificidades. Não é, Kátia? Pois é. Mas eu estou a ver que não há um entrosamento evidente entre os jardins, neste caso, educação e saúde. Olha, às vezes é frustrante e gritante quando uma mãe, por exemplo, depara com estas situações, por exemplo, no hospital. É marcada uma consulta e a criança só tem seguimento, por exemplo, somente uma vez por mês e 10 minutos a criança está com uma terapeuta numa sala. Como é que é possível uma criança que tem, por exemplo, uma criança que é autista de nível severo, por exemplo, se a mãe, se a família não há condições financeiras, como é que essa problemática vai... Não sei, não estou a ver como é que o Ministério da Saúde consegue colmatar essas necessidades com poucos profissionais. Aqui em Cabo Verde, em São Vicente, na Delegacia de Saúde, só temos, podemos dizer só a doutora Emma, e que é a fono que dá resposta já, não só crianças, idosos, adultos, ou seja, toda a população, em todas as idades. Então, como é que podemos colmatar? São especialidades raras, não é? Raras, mas que hoje em dia não deveriam. Estão a crescer cada vez mais e os acompanhamentos posso dizer que é insuficiente. Bom, vamos agora deixar esse período de infância mesmo, não é? Vamos agora aumentar a idade da criança, que tem outros problemas, já na fase de transição do jardim para o ensino básico. Aí são outros problemas também que surgem. Há uma ligação entre a preparação da criança para entrar no ensino básico obrigatório? Desculpa? Eu estou a dizer,
a fase de transição do jardim para o ensino básico obrigatório, eu não sei, deve ser, ou já não me lembro, deve ser a mesma sensação quando um estudante termina o 12º e entra para a universidade, que é um mundo novo. Aí, qual é o processo de ajuda dessas crianças? É assim, tem um perfil esperado. É um perfil no final do último ano do pré-escolar. Temos uma ficha, todos os trimestres temos que avaliar essas crianças. Ou seja, essas são as competências que normalmente esperamos que até o final do último ano do jardim as crianças têm que ter um conjunto de competências, mas vejamos, o pré-escolar em Cabo Verde não é obrigatório. E ainda há crianças que vão ao jardim, nem à creche. Portanto, como é que... Mas pelas informações que eu tenho, vai passar a ser obrigatório, não é? Vai passar, mas ainda não é. Como é que estamos a exigir umas coisas e que, na verdade, ainda não há essa... Pronto, de uma forma geral, se uma família não tem condições para dar à criança essa oportunidade de ir aos jardins e adquirir outras competências que não são só competências pedagógicas, não é? Há N competências que sabemos que é importante para crescermos como seres humanos, que faz parte de uma construção de qualquer país. E se ainda, pronto, há sim informações, até porque recebemos informações do próprio Ministério da Educação, que o pré-escolar vai passar a ser obrigatório e com uma outra dinâmica, com uma outra perspectiva. Mas quando? Mas vamos por partes. Para quem não sabe, aquele ficha que vos outros receber, o que é que ele está a dizer? É uma ficha... Bom, nos jardins trabalhamos 3 áreas, que é a área de formação pessoal e social, a área de conhecimento do mundo e a área de comunicação e expressão. Dentro dessas áreas, trabalhamos domínios. Domínios que são? Por exemplo, dentro da área de comunicação e expressão, temos matemática, expressão motora, expressão plástica, dramática e por aí fora. E dentro desses domínios, temos objetivos a trabalhar. Por exemplo, uma criança tem que ter uma destreza manual. Como é que isso se dá? Através de desenhos, através de rabiscos e por aí fora. E no final, por exemplo, na área de domínio de matemática, vamos avaliar se a criança A, por exemplo, tem destreza de pegar no lápis, por exemplo, e rabiscar. Se a criança tem equilíbrio, e isso avaliamos dentro, por exemplo, da área de expressão motora, assim por aí fora. E essa ficha é preenchida pela professora, educadora responsável da sala do pré-escolar. Ou seja, durante os 3 trimestres. Bom, preenchida a ficha vai, não é? Suponho para no final do ano letivo, para a delegação do Ministério da Educação. Exatamente. E depois o que não o Ministério da Educação. O Ministério da Educação é que nos fornece essa ficha e depois, no final do ano letivo, quando o ano terminar, e a família é que tem de solicitar essa ficha nos jardins. Fazer a inscrição na escola. Exato, para fazer a inscrição na escola. E essa ficha é importante. Essa ficha é importante porque, de uma forma geral, vai ajudar a coordenação pedagógica da futura escola da criança a perceber. Por exemplo, eu tenho agora, neste momento, 2 crianças sinalizadas no jardim que é autista, não é? E, portanto, essas crianças, eu tenho um relatório e esse relatório irá posteriormente dar seguimento a essa ficha. E
quando a criança chegar na escola, essa criança terá um acompanhamento individualizado, ou seja, terá outro tipo de metodologia, não será igual a uma criança dita normal, que não tem nenhum tipo de necessidade específica. É isso que temos vindo a trabalhar. Bom, e depois a criança vai crescendo, não é? Ultrapassa a fase de ensino obrigatório, entra para o secundário. Aí, neste painel que nós temos, voz mais ativa é Cibele do Rosário, não é? Aí começam os problemas, não é? Aí começam os problemas, é verdade. Então, o ensino secundário é obrigatório até o 8º ano de escolaridade, não é? A partir daí já não é obrigatório, e nós já estamos a tratar de um adolescente que já remata outros problemas em si, próprios da adolescência. Não é? Então, quando nós encontramos famílias disfuncionais, não é, em que o adolescente, a criança, passa por N situações que colocam em causa a sua integridade, tanto física como psicológica, aí os problemas começam a advir. Tendo em conta que a família é a maior responsável pela educação dos seus filhos, mas também nós temos que ter em conta que, devido a N situações, a criança ela é colocada em uma vulnerabilidade, porque a família também não dispõe de todas as competências parentais, de todas as condições para transmitir aos seus filhos, não é? Nós temos que pensar sempre na proteção, não é? O ICA trabalha sempre pensando na proteção da criança e adolescente e fazer com que os seus direitos sejam válidos, não é? Por isso eu estou a pensar agora, essa disfunção nas famílias pode ser que acontece desde que a criança está no jardim infantil, não é? Sim, exatamente. E aí, Kátia, vocês não analisam esse aspecto também? Claro que... Para avisar a Cibele do Rosário, por exemplo? Como eu já tinha referido, nós temos mais contacto, não é, com a sala de recursos. E é através da sala de recursos depois que fará um outro encaminhamento, por exemplo. Mas primeiro é a família, não é? Porque se a família não aceitar que a criança precisa ser sinalizada para dar... Mas nós não estamos nessa fase de sinalização. As famílias disfuncionais a que a Cibele Rosário faz referência, a criança já enfrenta esse problema anteriormente, não é? Eu não estou a falar de recurso, não estou a falar de problemas. Os problemas que a criança enfrenta quando está nessa idade, não é? Famílias disfuncionais, por vezes essa família disfuncional é anterior, é do tempo que a criança está no jardim infantil. Se vocês analisam esse aspecto também, às vezes a criança chega triste, pode ser que tenha havido um problema em casa, não é? Se vocês levam em conta. Levamos sempre, porque a primeira coisa é o estado da criança, não é? Até porque o estado condiciona o aprendizado, não é? E muito. Mas só que nós, bom, eu posso falar da realidade do Happy Babies. Até agora, graças a Deus, não tivemos esses casos, mas com certeza, exato, graças a Deus, mas com certeza também porque temos uma boa colaboração com os pais e de forma geral a família, e futuramente, se houver, claro que temos que entrar em contacto com o centro, com o ICA. Bom, nós vamos entrar num período em que a criança já está de férias, não é? A criança está de férias, o número de festivais aumenta, muito tempo livre, e aí o que é que, o que é que vocês aconselham? Bom,
Eu, particularmente, nós aconselhamos a família, a sociedade, a Cibele, a família, a sociedade no geral, a estarmos mais atentos, não é? A zelarmos pela proteção das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Por quê? Porque a proteção, ela começa em casa. Então nós temos que assumir todas as nossas responsabilidades na íntegra. Com o calor, não é? Com as férias aumentam também o número de consumo de bebidas alcoólicas, o número de festas. Os pais ficam mais preocupados em encontrar atividades de lazer para as crianças, mas nós temos de estar atentas a toda e qualquer mudança de comportamento nas crianças e nos adolescentes, porque a educação, não é? A responsabilidade, é da responsabilidade de todos nós termos essa proteção junto das nossas crianças. Então nós temos de redobrar, digamos assim, a nossa atenção, né, nesse período de férias, e em qualquer caso que qualquer pessoa da comunidade, da sociedade no geral, detectar na criança, não hesitem em contactar o ICA. Nós, neste momento, nós trabalhamos... Deve haver, só uma questão, deve haver uma idade mínima para festivais? Deveria, não é? Hoje em dia, o que é que nós reparamos na nossa realidade é que nós vemos crianças de tenra idade, de 12, arriscaria até dizer dos 10 anos de idade, a frequentarem ambientes impróprios para a sua idade, o que leva a outras consequências muito graves e que possam... deveria ter, e as autoridades competentes deveriam estar mais atentas a essas festas, a esses festivais, e ter uma vigilância rigorosa para proibir a entrada da criança em qualquer sítio que põe em causa a sua integridade física e psicológica, não é? É uma posição que não é unânime, não é? Não há unanimidade na sociedade sobre isso. Pois é. Mas vemos de facto no processo de preparação desse programa o ECA já é claro, não é? Já diz lá que é considerado criança todo o indivíduo ainda antes de completar 12 anos de idade. Então é uma criança, não é? E o adolescente só é adolescente depois a partir dos 12 até os 18 anos de idade. Então é uma criança que nós vamos encontrar a perambular pelas festas com 10, 11 anos, e que não é um ambiente adequado para ela estar. Sim, eu estava a dizer que no processo de preparação desse programa alguém me dizia, mas porquê que os pais levam as crianças nessa idade para restaurantes à noite, e às vezes vê-se que a criança está com sono e precisa descansar? Aí começamos aí uma conversa. Essa pessoa desaconselha que as crianças sejam levadas para o restaurante à noite, poderia ser de manhã, mas também surge o problema com quem deixar a criança, se há uma efeméride importante na família, ou a mulher ou o pai fez anos, onde deixar a criança, e aí cuidadores noturnos não há. Deveria haver. O que é que pensam disso? Bom, de facto é uma questão muito pertinente. Deveria sempre, mas primeiro porque as famílias não têm condições monetárias para a maioria das famílias vivem de um salário médio, não é? E contratar, depois de tantas despesas, e ainda contratar profissionais para dar respostas a essas necessidades, bom, que é também, uma família precisa também de sair, divertir. Mas aqui está a grande problemática é, sim,
nos restaurantes, vermos sempre crianças pequenas até altas horas da noite, lá com os pais a beber, os pais a beber bebidas alcoólicas à frente, por exemplo, dos filhos, e que na verdade não é uma prática saudável, porque, ora bem, passamos a vida a dizer para as crianças que não podemos beber bebidas alcoólicas, e nós, as famílias, não damos é difícil, não sei se estão a perceber, mas também eu sou de acordo que ainda precisamos de espaços públicos. Aqui basicamente só temos o parquinho em São Vicente, só temos pequeno? Um parquinho, exatamente, que é pequeno. Já temos um parquinho que é o parquinho infantil, que já tem mais ou menos perto da rádio, exato, que tem mais ou menos uns 5 anos, por aí uns 5 ou mais, já não me lembro. Só temos, e os espaços também são pequenos, mesmo espaços para ali só tem 2 escorregas, se não me lembro, 2 escorregas para crianças mais pequenas e 2 para as crianças mais adolescentes, por exemplo. E não temos alternativas. Temos um espaço que já foi ali perto da Lajinha, que é a Criança Feliz, que é um espaço privado, mas é um espaço que temos que pagar. E levar ali uma criança num dia, como eu tinha dito, com esse rendimento que temos em Cabo Verde, portanto é difícil. Ou seja, temos que repensar também nos espaços apropriados. Aí nós estamos a falar já na relação entre a cidade e as crianças, não é? É necessário mais espaços públicos? Com certeza. Porque até mesmo... Ora bem, se ali na Lajinha, por exemplo, se houvesse... Agora estou a sonhar alto, não é? Mas se houvesse, por exemplo, um espaço ali que a mãe, durante, por exemplo, a tarde, a mãe e o pai estão ali a beber, por exemplo, uma cerveja, e enquanto estão a beber essa cerveja, por exemplo, tem, por exemplo, responsável, por exemplo, da Lajinha, que toma conta, por exemplo, das crianças que fazem algum tipo de atividade. Enquanto, por exemplo, os pais estão numa outra área, por exemplo, reservado, que é proibida a entrada, por exemplo, de menores. Não sei se isso faz sentido, mas acredito que a mãe e o pai já não teriam essa necessidade de sair mais tarde, mas sim aproveitavam, não é, este momento, acasalavam essas atividades da criança e juntamente... Bom, não sei se isso faz sentido, Cibele, estou a sonhar alto, mas... Bom, de qualquer maneira é preciso fazer alguma coisa, não é? É preciso espaços públicos de diversão. Exato, acho que nós estamos a precisar de mais espaços públicos de diversão, principalmente para as nossas crianças, não é? Locais que incluem parques, mais espaços para a criança explorar o seu No caso concreto de São Vicente, da cidade de Mindelo, para além de Praça Nova, não é? Que é ficar a rodear. Pois, e já nem fazem isso, não é? Antigamente. Porque também ali não há nenhuma dinâmica, sentido, não é? Ainda tem aquele, só para curiosidade, tem ainda aquela banda municipal? Não, infelizmente já não tem. Uma vez tinha. Isso era uma Tinha vez. que as rodas, não é? Era, exato. Mas também nós não temos, mas também os pais, não é? Os encarregados de educação deveriam ter essa preocupação para criarem espaços, não é? De divertimento com os seus filhos. Fazer um piquenique, ir ao cinema, não é? Atividades, praticar esporte, atividades ao ar livre. São ótimas opções para o entretenimento infantil. Ir ao cinema agora é um problema, não é? Nós temos o cinema da Unimindelo, tem um cinema que passa programas infantis nos finais de semana. Pois. Porque senão ir ao cinema é de facto um problema agora em Cabo Verde, não é? Mas podemos fazer isso em casa também, não é? Aproveitar os momentos únicos com os seus educandos, não só expressar a parte da afetividade, mas também da atenção que as nossas criancinhas merecem e precisam
essa atenção específica, tirar um dia, uma hora do nosso tempo. Às vezes os pais reclamam que estão muito cansados, chega um dia foi exaustivo, não dá muita atenção e a criança está lá no meio disso a querer uma atenção especial, a querer brincar, e nós não fazemos isso. Então nós temos que criar esses momentos de lazer com os nossos educantes, que são momentos bastante importantes e ajudam no seu desenvolvimento cognitivo também. Penso que isso é bastante importante. Uma forma agora de manter a criança ocupada é dar-lhe acesso a um telemóvel, a um tablet. Exatamente. Então costumávamos dizer que antigamente nós corríamos nas ruas, brincávamos, fazíamos muita coisa, e isso hoje em dia foi tudo trocado pelo mundo digital, infelizmente, não é? Pois. E mesmo nessa questão que o senhor estava a falar nos restaurantes, quando você vê essa família sentada no restaurante a almoçar, o que é que acontece? A mãe ou o pai e a criança estão todos com o telemóvel à mão, não há uma interação, não há o olhar no olho e ver, perguntar. Então, e esse olhar no olho da criança, do adolescente, é importante para ver o que se esse adolescente passa por algum problema que nós conseguimos detectar. Mas enquanto isso não é esse entrosamento que foi substituído pelo mundo digital, fica difícil. Ou seja, também. As pessoas estão juntas, mas ao mesmo tempo separadas. Exatamente. Infelizmente. E qual é a saída? Em alguns países, devido a aqueles recentes acontecimentos em França e na Áustria, estão a pensar impedir o acesso à internet a partir de uma determinada idade, não é? Não sei se até 12 fica interdito. O que é que pensam disto? Cabo Verde deveria seguir esse exemplo ou não? O problema é isso, é que está. Hoje em dia fala-se mais no mundo digital, não é? Ou seja, eu acredito que poderíamos era aproveitar de melhor forma. Por exemplo, agora no jardim, por exemplo, Happy Babies, temos um projeto educativo com tablets, não é? Recebi uma doação com tablets, e eu quando eu tive uma disciplina que trabalhei TIC quando eu estava a fazer mestrado, portanto eu estou a aproveitar esses tablets como um recurso pedagógico. Ou seja, eu não sou a favor que temos de cortar, não é? E limitar, mas sim aproveitar. Uma coisa é o ensino, como está a dizer, outra coisa são as redes sociais. O equilíbrio, não é? Exato, é ter um equilíbrio no uso da tecnologia para aproveitar os seus benefícios para a aprendizagem e o desenvolvimento ao mesmo tempo. Por exemplo, eu não vou mentir, a minha filha tem um tablet, mas a minha filha tem um tablet que tem YouTube Kids, só tem YouTube Kids, tem aplicativos de memória, tem N aplicativos que ajudam a desenvolver as suas capacidades cognitivas e por aí fora. Agora, é que tem de haver responsabilidade paternal neste sentido. Porque se dermos um dispositivo só para a criança se divertir, ou eu preciso de 5 minutos de descanso, então toma lá e deixe-me em paz 5 minutos. Isso não é educação. Agora, temos que repensar como nós, os pais, as mães, estamos a fazer esta educação. Sim, muito bem. Agora vamos tirar a criança do ambiente escolar, não é? Há crianças que decididamente, não se sabe porquê, não querem estudar. E aí começam as grandes dores de cabeça, não é, Sibeli? Pois, é verdade. Temos quando chega nessa faixa etária, crianças que abandonam espontaneamente o ensino, não é? Por N fatores, porque não querem, porque não gostam. E nós temos cá aos encarregados de educação nós criarmos alternativas para estudarmos o caso e vermos como é que vamos
inserir essa criança outra vez, porque nós temos que ver também a questão do trabalho, não é? Uma criança em determinada idade não pode considerar, porque é visto como trabalho infantil e não pode. Então nós temos que ver como é que vamos analisar, cada caso é um caso, essa criança, para que ela possa ser inserida no ensino, ou dependendo da idade, numa formação profissional que lhe seja adequada, porque também se diz que nem todo o aprendizado é na escola. Então temos que... Um vez tinha aquela questão de aprendiz em oficinas. Exato. Exato, nós temos que também ver a idade da criança, porque o trabalho infantil também é proibido. Então tudo aquilo que vai pôr em causa a sua integridade, a sua dignidade, e vai prejudicar o seu desenvolvimento físico e mental, é visto como trabalho infantil, e dependendo da idade não poderá exercer nem como aprendiz. Então nós temos que analisar o caso, não é? Cada caso é um caso, e ver em que podemos ajudar essa criança para que ela não fique fora do sistema educativo. E nesse... sim, quem é que ia falar agora? A Kátia, ias dizer alguma coisa? Não. Eu estava a dizer, e a ligação com os pais é difícil? A ligação entre a criança que vocês têm no centro de emergência infantil e os pais é difícil? Olha, costumo dizer que trabalhar com os pais é mais difícil que trabalhar com as crianças, não é? Com as crianças nós conseguimos, com os pais, com as pessoas que deveriam ter essa responsabilidade, é mais difícil. Mas nós estamos na luta, nós trabalhamos com a família alargada, com os pais, com os tios, com os avós, com todos que fazem parte dessa família, porque o objetivo é fazer essa reintegração da criança junto da família, porque o lugar da criança é com a família, não é na instituição. E neste momento, bom, infelizmente nós temos de ficar focalizados na experiência de São Vicente. Neste momento há muitas crianças. Vocês têm capacidade para acolher todas as crianças em dificuldades, ou têm espaços ainda livres? Neste momento nós temos 26 crianças. Nós temos espaço, sim. Não é? Temos espaço grande, que nós acolhemos essas crianças, mas nós não gostaríamos de ter essas crianças, não é? Porque nós sim, a segurança, a sua proteção, mas nós trabalhamos sempre pensando nos seus direitos, não é? E reforçando o lugar dela é em casa, daí a nossa necessidade de trabalhar a família para que possamos reintegrar essa criança. No entanto, sempre frisando que se a família não tem nenhuma condição para que a criança ela possa regressar, a criança ela permanece no centro de emergência infantil. Só para termos uma noção, o centro de emergência infantil é um centro de passagem. Aqui a criança ela deveria ficar pelo menos 6 meses até resolvermos toda a questão com a família, para ver a sua reintegração. Mas infelizmente ela acaba por ficar muito mais tempo que isso, porque mais de um ano? Mais de um ano. Porque devido aos condicionalismos nós encontramos a resistência muitas vezes com a família, os problemas de vulnerabilidade que as famílias passam, até nós fazermos essa reintegração da criança. E como é que acautelam os riscos quando a criança está naquela fase em que já é responsável perante a justiça? Há uma criança que está no centro de emergência infantil, mas vai tendo mais idade, não é? Aí, como é que vocês fazem essa gestão? Então, o Instituto da Criança e do Adolescente, cá em São Vicente, tem 2 centros, que é o Centro da Emergência Infantil, que acolhe criança dos 0 até os 14 anos, e nós temos o Centro em Ojunga, que acolhe rapazes, adolescentes que possam ter algum problema com a lei ou também que se encontram em risco. Quando se chega, por exemplo, se tivermos algum rapaz que chega na idade que já tem de sair
do Centro de Emergência Infantil e ainda não há um projeto de vida, não há integração familiar para essa criança, ela fica no Centro Nhojunga e a partir daí nós vamos trabalhando a possibilidade de reintegração no que diz respeito à formação profissional, enquanto fazer um projeto de vida para essa criança, para que ela possa ser um cidadão íntegro. Mas parece que o ICA está a defender agora que deve haver um espaço entre as duas coisas, não é? Porque para chegar ao centro Orlando Pantera, Orlando Pantera aqui na praia, em São Vicente. Exato. É Nhojunga, não isso. Não há? Então, mas nós temos o Nhojunga que trabalha com um público-alvo diferente do Orlando Pantera. Sim, quando há alguma criança em conflito, um adolescente em conflito da lei que tem que ser enviado daqui por Orlando Pantera, não pode ficar. Sim, mas eu estava a dizer, nós temos situações de crianças, parece que é isso que o ICA, que é a nova batalha do ICA, há crianças que ainda não estão naquela fase que podem ser enviadas para o Orlando Pantera, ou seja, antes de chegar nesse período deveria haver uma instância intermédia, não é? Parece que é isso que estão a pretender. Ou é pedir muito? Seria bom, seria. Então nós temos, por exemplo, o que nós temos reparado que eu particular, é que neste momento nós temos o adolescente encontra-se. Acho que nós temos várias causas e consequências no comportamento do adolescente. Se vos esquecer na português, lembrar na crioula. Então nós temos o adolescente, passa por várias vulnerabilidades. Hoje em dia, nós reparamos é que adolescentes, crianças em ter idade já fazerem o uso de substâncias ilícitas, de álcool e outras drogas. Não é? E isso tem outras consequências a nível do comportamento e a nível também da saúde e que pode levar a alguns comportamentos delinquentes. Então, o ICA acolhe crianças, pode acolher esse tipo de crianças que passam por essa vulnerabilidade, mas aí sim nós teríamos de ter já está na hora do Ministério da Saúde, do governo, pensar num centro que acolhe crianças que fazem uso de substâncias ilícitas. Aqui em São Vicente nós temos o Centro de Terapia Ocupacional em Ribeira de Vinha, mas infelizmente devido à idade dessas crianças elas não são acolhidas. Aí nós temos essa lacuna. Como trabalhar com essas crianças que usam essas substâncias ilícitas? Aí como é que ficamos? Não tem idade para ir para a Ribeira de Vinha? Pois, aí nós temos que acaba a instituição, ficam no ICA e nós temos que criar garantias e criar suporte para que essa criança aí vocês têm de resolver um problema, porque é para evitar a contaminação de um grupo para o outro, não é? Exatamente. Daí ter um local adequado seria o ideal, não é? Ou então dentro daquele espaço fazer uma espécie de gueto, não é? Aí também contraria a política do ICA, não é? De inserção da criança. Inserção, exato. Muito bem, nós estamos a caminhar para 11h30. Eu estou a sentir que, eu não sei o que se passa convosco, mas eu estou a sentir, no caso desse painel, a ausência da Lourença Tavares, que nos poderia, da Crides, que tem outro público. Há coincidências, mas ela tem outros programas específicos e que são complementares. Parece que o estatuto do ECA vai regulamentar a questão dos comitês municipais de defesa de direitos da criança. Aí as estruturas como os jardins infantis, se tivessem organizado, se tivessem uma organização, poderiam ter um representante no comitê municipal, não é? Acho neste caso também deveria estar cá
representante do Ministério da Educação, não é? Não, o que é que eu estou a dizer? O que é que eu estou a dizer é o seguinte: os jardins infantis são há públicos e privados, não é? Eu estou a dizer, se os jardins infantis tivessem uma organização, uma associação em cada ilha ou em cada concelho, seria mais fácil ter um representante no Comitê Municipal de Defesa da Criança. Mas enfim, como não há organização, mas pelo menos já temos em São Vicente a presidente da comissão instaladora. Agora é arranjar mais membros e criar a estrutura. Sim, eu estava a dizer que estamos a caminhar para 11h30. Poderemos ficar por aqui, a não ser que vocês tenham outras preocupações a apontar. Vocês têm outras preocupações a apontar, Cibele e Cátia Cruz? Não. Não muito, não é? Não. Bom, então, sim. Só eu deixaria aqui um apelo aos pais e aos encarregados de educação, à sociedade e à comunidade no geral, para levarmos em conta sempre a proteção das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E em caso de souberam de algum caso que possa pôr em causa os direitos da criança, não hesitem em contactar as instâncias superiores que possam tomar as devidas precauções e fazerem valer os seus direitos, nesse caso polícia ou o ICA. Nós temos o disco de denúncia, que é o 0820, para que o caso possa ter o devido encaminhamento e que possamos fazer valer os direitos e a voz das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Cátia, aquela exposição que tem na Centro Cultural de Mindelo é só exposição ou é exposição venda? É só exposição. É uma exposição que reúne uma coletânea de desenhos, não é? Mas outro que falar crioula. Tu, gente, é testemunha, meter-te a pinchar os outros. Mas devia aproveitar e fazer uma exposição venda e ter fundos, não é? Por falar em exposição venda, o ICA, neste momento, não tem uma exposição venda no Centro Cultural do Mindelo. Foi agora feito pelas crianças e adolescentes do ICA, em comemoração do dia 1 de junho. Foi um espaço utilizado como terapia ocupacional e ver que para pessoas poderem ver qual é que é habilidades de que as crianças, e também uma forma de não incentivar. Já é exposição venda, já não é? Está a exposição venda, exato. E pessoas estão a comprar? Por acaso até agora eu nunca passei lá na Centro, mas tem havido muito interesse nos quadros. Temos de aproveitar para puxar pela aqui na população de São Vicente. Interesse para olhar. É verdade. Já vi, já Moiá está ontem lindíssimos, credo, cada um mais bonito que o outro, que é mesmo parabéns. Bom, se calhar naquele grupo pode surgir algum artista, não é? Exatamente, essa que é a intenção, é realçar as habilidades das crianças, mesmo como dizer você às vezes, se a habilidade que está na escola, no ensino, mas está em outra coisa, e por que não? Pela pintura, pela arte, não é? E estão lá expostos. Muito bem. Então, sim. E também te aproveitar, não é? Incrível, não é? Para convidar toda a população, cá em Mindelo, ali na Mindelo, para baixar a nossa exposição, é que te reúne uma coletânea de 23. É te reúne coletâneas de desenhos, é te refletir compreensão, parte de tudo que as crianças finalistas, de seus direitos fundamentais, bem como direito à educação, ao afeto, proteção, saúde, brincar, bem como também seus deveres enquanto membros de uma comunidade, com respeito pelos outros e também cuidados que sejam materiais e cooperação nas suas atividades diárias. Deixa-me perguntar uma coisa, mas é que vou conseguir material? Foi feito exatamente que materiais que não tem no jardim, onde é que quis mesmo fazer tudo isso, pintura, que lápis, grafite, lápis de cor. Nunca tive nenhum custo, não é? Adicional, porque não aproveitar exatamente nos materiais pedagógicos que não tem, didáticos que não tem no jardim, que é para fazer a exposição.
Muito bem. Então, agradecimentos às duas. Cibele Rosário, psicóloga, coordenadora do Centro de Emergência Infantil do ICA em São Vicente, e Cátia Cruz, diretora-geral da creche. É creche ou jardim infantil? Jardim Creche Happy Babies. É Jardim Creche Happy Babies. Happy Babies. Muito bem. E que também, a partir de hoje, é de comissão instaladora da Associação de Jardins Infantis de São Vicente. Responsabilidade. Pois é. E de vez em quando me está a ficar a espiar-me nesse processo e também. Agradecimentos às duas, melhoras para Lourença Tavares. A Rádio de Cabo Verde vai cumprindo a sua missão de trazer para a atualidade o dossiê criança, a questão criança, nesse mês de junho. Só no Raio-X já fizemos, se a memória não me falha, dois programas. Este será o terceiro. Agradecimentos às duas, bom fim de semana. Já sabe que temos encontro marcado às 7 da manhã de segunda-feira no primeiro jornal. Bom fim de semana. Raio-X. Debate semanal. Ponto por ponto, esmiuçamos os temas na ordem do dia. Sábados, às 10h15, na RCV. Participe e amplie a pluralidade de pontos de vista.